Eu cantei a bola, eu falei para todos vocês que o novo alvo, o novo adversário dos bolsonaristas seria a Mindjade, a agência de publicidade, a agência de marketing digital. Os caras estão selecionando adversários, fantasias, amparados em teorias conspiratórias, porque o governo Lula vai muito bem, eles não podem criticar o governo e ficam criando essas fantasias conspiratórias para tentar engajamento nas redes sociais. É a pura bagunça. Como o Eduardo Bolsonaro tentou fazer bagunça com o orçamento da União, mas ele foi calado pelo Lula, que vetou a emenda patriota do Eduardo Bolsonaro, da mesma forma que estão pressionando o Arthur Lira para aprovar pautas conservadoras. Mas eu quero saber a sua opinião. Essa estratégia dos bolsonaristas vai dar certo ou você concorda comigo que não vai dar em absolutamente nada? Você gosta quando o Lula cala essa gente? Se você curte, deixa o like e se inscreva no canal. O Lula, pessoal, ele sancionou a Lei de Diretriz Orçamentária. E o que isso significa? Ele sancionou o orçamento da União. E ele adotou medidas corretas na hora de vetar pontos, como por exemplo o calendário das emendas e a emenda patriota do Eduardo Bananinha, que não servia para nada a não ser para fazer bagunça. Esse calendário estava previsto que o governo federal tinha um prazo, um cronograma para o pagamento das emendas que estavam acordadas com o legislativo. Na prática, isso dava mais poder ainda para o poder legislativo, mas o Lula vetou. Como o Lula também vetou a emenda patriota, que era algo completamente inútil do ponto de vista legal, mas já falaremos disso e desse cala-boca que ele deu no Eduardo Bolsonaro daqui a pouquinho. Outro ponto muito importante que o Lula sancionou na LDO, foi o déficit zero, reforçando o compromisso do governo federal com o déficit zero e mais ainda, garantindo assim uma vitória para o Fernando Haddad. Haddad que no final do ano teve alguns problemas a respeito de uma medida provisória que ele enviou para o Congresso, que foi emitida pelo Lula. O Congresso ficou muito insatisfeito porque essa medida reonerava as folhas de pagamento. O Haddad também estava sendo muito criticado por conta do déficit zero, que o governo não tinha compromisso com o déficit zero, aquela coisa toda, mas agora na LDO, Lula reforçou o compromisso com o déficit zero e deu essa vitória para o Fernando Haddad, que está sendo criticado porque o Haddad não está adotando medidas para cortar gastos do governo. Na verdade, o Haddad está fazendo sim, porque ao colocar taxação de offshores, ao tentar colocar os ricos na reforma tributária, o Haddad ele está aumentando a arrecadação, resolvendo assim problemas e brechas na legislação. Quem sofreu a derrota foi o Eduardo Bolsonaro. Por quê, pessoal? O governo Lula, como você pode ver nos vídeos, nos indicadores e até possivelmente no seu dia a dia, está indo muito bem na economia. Então o que sobra para os bolsonaristas? A bagunça, o auê. E o Eduardo Bolsonaro tentou colocar uma emenda que ficou conhecida como emenda patriota no orçamento. Essa emenda patriota proibia o governo de ter alguns gastos, como por exemplo, com invasão de terras, o governo vai financiar isso. Também com cirurgias do SUS para a troca de sexo, aquele procedimento que a pessoa pode tirar a pessoinha de dentro de si. Em casos específicos, o Eduardo Bolsonaro queria vetar para casos não tipificados em lei. Isso não pode, é proibido no Brasil fazer isso. Em outras questões mais. Só que essa emenda patriota era uma grande tolice do Eduardo. Porque o governo não pode gastar dinheiro com pontos que não estão previstos em lei. E todos esses vetos que o Eduardo Bolsonaro estava propondo na lei do orçamento são vetos que não fazem sentido de existir porque o governo não poderia já gastar dinheiro com isso. Ou seja, só bagunça. O Eduardo fez isso para poder fazer a UE em rede social e depois para poder engajar, falar que o governo o governo vetou. Só que isso foi algo que não fazia o mínimo sentido com a própria existência do Eduardo Bolsonaro, não faz sentido algum. Os bolsonaristas eles estão perdidos, eles não conseguem mais fazer qualquer tipo de oposição ou engajamento se não for pelo lado da bagunça, como está acontecendo agora com o Arthur Lira. O Arthur Lira está sendo pressionado pela Frente Parlamentar Evangélica, como nós já comentamos, uma frente parlamentar que tem na sua maioria integrantes do PL, ou seja, bolsonaristas. Eles querem que o Arthur Lira paute algumas pautas que ele não quer pautar, que são pautas conservadoras de costumes como proibição de casamento de pessoas do mesmo sexo e outras coisas mais que já estão garantidas na Constituição.
O que eles estão querendo propor são pautas inconstitucionais. Inconstitucionais. Elas vão passar? Não, por isso que o Arthur Lira não quer pautar isso. Ele quer ser conhecido como sendo o presidente da Câmara reformista. Mas essa é a única bagunça que sobra para os bolsonaristas, que, como eu falei, agora estão atacando uma agência de marketing. Eu fiz um vídeo para vocês falando sobre essa nova inimiga do bolsonarismo, que é a Mind8, que é a agência de marketing digital da Preta Gil. A Mind8 basicamente faz o seguinte, ela tem uma carteira de vários influenciadores e essa página, nossa empresa, a Mind8, administra os perfis dessas pessoas. Algo normal. Busca contratos publicitários, faz postagens, edita comentários. Algo que um social media, que é isso, que é o nome que se dá a essa atividade, faz. Mas por conta lá da menina, do Anderson Nunes, a menina que tirou a própria vida, os bolsonaristas começaram a atacar a Choquei, a elegendo como sendo a nova inimiga do bolsonarismo. Resgatando pressupostos lá das teorias conspiratórias de 2015, 2016, aquela coisa cansada que a gente já sabe muito bem. Só que, horas depois que eu publiquei o meu vídeo falando que os bolsonaristas estavam passando vergonha por conta desse novo inimigo selecionado, saiu um vídeo aqui na plataforma de um youtuber chamado Daniel Penin. O vídeo é Choquei lacrando vidas. E esse vídeo é o puro suco do bolsonarismo. É um vídeo digno do History Channel, quando levantam-se teorias da conspiração a respeito de aliens, da existência de aliens. Aquele vídeo, aquele tipo de conteúdo. Então ele pega vários elementos, várias suposições e graças a uma ótima edição, porque o vídeo dele é muito bem editado, torna o vídeo atrativo e interessante, ele começa a levantar teorias da conspiração que pegam simplesmente os mais incautos, é um vídeo bolsonarista. E lá nesse vídeo ele começa a falar, não, o Whindersson Nunes falou que tem o topo da pirâmide, que lucra muito dinheiro com isso tudo. Então existe um sistema por trás disso, da Choquei, das outras páginas de fofoca. E essas páginas da Choquei, que é a Mind8. E a Mind8 ela só tem influenciadores de esquerda. Então na verdade quem está por trás das fofocas é o Lula. E colocam lá a imagem do Lula. São influenciadores de esquerda basicamente para transmitir a mensagem que a culpa pelo que aconteceu com a menina foi do Lula. Então existe uma grande conspiração. E sensacionalismo barato a respeito do trabalho do que é um social media e o que acontece cotidianamente com a imprensa. Porque os perfis de fofoca compartilharam, replicaram a mesma notícia. Mas isso é normal? Se você tem, por exemplo, o Globo Esporte que passa uma informação do Corinthians, no jogador que o Corinthians vai contratar, as outras páginas também replicam. É assim que funciona uma notícia. Mas é aquela visão pueril que pega os bolsonaristas. Aquela visão do complotismo, da teoria da conspiração, um sistema, nossa, eles adoram, eles ficaram com isso na cabeça depois que viram Tropa de Elite 2. O sistema, não, tem um sistema. O sistema vai pegar você, o sistema tá tentando manipular, porque tá tudo interligado e o culpado é o Lula. Faça meu favor. Os bolsonaristas estão completamente perdidos na oposição. É só a pura bagunça. Somente isso e absolutamente mais nada. Mais nada. É uma estratégia que deu certo em 2015, 2016, mas não dá certo agora. Porque para isso dar certo, para essa política do confronto que eu vou explicar daqui a pouquinho no vídeo, para essa guerra cultural dar certo, a economia precisa estar indo mal. E os indicadores econômicos apontam para uma melhora. Os indicadores econômicos apontam para um crescimento do país. E 54% dos bolsonaristas acreditam que a vida financeira deles vai melhorar nos próximos 6 meses. Então não vai dar certo. O que os bolsonaristas estão fazendo com a Choquei e agora com a Mind8, porque a Mind8 ela casa mais do que a Choquei. A Choquei é só uma página, a Mind8 é a página que administra tudo, a empresa, o globalismo, sabe aquela coisa do George Soros, das empresas querendo manipular você? Porque eles acham que tudo manipula, É uma visão, pessoal, que eu gosto de falar pra vocês, que como o mundo é complexo e eles não entendem principalmente as relações do capitalismo, eles tendem a simplificar tudo. E qual é a simplificação? Existe um grupo que manipula tudo. E agora eles escolheram a Mind8 porque ela casa muito bem com esse grande grupo de manipulação global para fazer a política do confronto. Que é selecionar um alvo e atacar esse alvo sistematicamente para engajar a militância, para engajar apoiadores, para engajar pessoas. Então existe nesse momento uma combinação de 2 elementos que são bastante caros ao bolsonarismo.
Teorias conspiratórias com a política do confronto. Então, nós temos que atacar a Mindgate, que é o cérebro por trás da Choquei. É a empresa que não aparece, é o obscuro, é a manipulação. Então nós temos que atacá-la, porque já que nós não podemos atacar o STF, porque se nós atacarmos o STF nós vamos ser presos, porque vários políticos bolsonaristas estão com problemas no STF, nós temos que atacar essa empresa. Pra falar que ela também conspira a favor do Lula. É muito ridículo, mas é assim que funciona a cabeça dos bolsonaristas. Quem já tá mais tempo aqui no canal, tá cansado de saber disso, até no cenário antigo, esse aqui é o cenário, nós vamos ter dois cenários aqui. Esse é o cenário com a planta e com o Johnny Bravo, o cenário da Paulinha Guerreiro, que é o cenário da bonequinha, vai continuar tranquilamente. Só agora nós temos dois ambientes, porque nós somos muito chiques.